Chaves a Faro são 739 quilómetros e já lá vão 136. O Conta Lá está a percorrer a Estrada Nacional 2 e hoje paramos em mais um concelho. Estamos em Castro Daire. É a partir daqui do Centro de Interpretação e Informação do Monte Muro e Paiva que celebra estes dois recursos importantíssimos para esta região, a Serra do Monte Muro e o Rio Paiva, que vamos levar até si esta emissão especial a partir de Castro Daire. Já estou aqui muitíssimo bem acompanhada com os primeiros 3 convidados desta primeira hora, mas para já vamos perceber onde é que andam as nossas repórteres. Hoje estamos com a Ana Rita Cristóvão e com a Regina Nunes. Muito bom dia, Mariana. Estamos precisamente numa das encostas da Serra de Monte Muro que referias, porque é aqui que está um dos segredos mais bem guardados de Castro Daire. Estamos a falar das termas que remontam ao século XIX, mas que apesar da sua antiguidade ainda hoje são muito procuradas, são das mais procuradas do país. Vamos falar daqui a pouco com a diretora para perceber também o que funciona aqui, o que tratamentos podem ser feitos, mas deixar aqui já uma curiosidade que são as terceiras termas do país com a temperatura mais quente. Mas se é preciso relaxar, é preciso também, depois de relaxado, ter tempo para conhecer o património e a identidade deste território, não é assim, Regina? É isso mesmo, Rita, é isso mesmo. Estou precisamente numa das ruas mais icónicas de Castro Daire, precisamente na Casa das Miudezas, uma casa centenária, uma das mais antigas e, como podem ver pelas imagens do Ângelo, nós aqui podemos encontrar uma série de coisas tradicionais do nosso país, coisas tradicionais de Castro Daire também. Portanto, vamos falar entretanto com a Maria do Rosário, que é a proprietária desta casa. Pode passar, minha senhora, pode passar, sim senhora, vamos assumir. Portanto, vamos conhecer a história desta loja, uma loja centenária, uma das mais antigas, como falei há pouco, de Castro Daire, para conhecer a identidade desta região. É isso mesmo, e daqui a pouco já vamos voltar tanto às Termas do Carvalhal com a Ana Rita Cristóvão, como também à Casa das Miudezas, uma casa com mais de 100 anos de história, com a Regina Nunes, mas para já vamos passar aqui a apresentar os nossos convidados desta primeira hora. Temos connosco Paulo Almeida, ele que é o Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, a Celeste, que é professora e escritora, e também o Carlos Ferreira, que é pastor e que nos vem trazer aqui também um bocadinho do que é a Rota da Transumância, uma recriação em que participa desde 2015, a altura em que o município também começou a promover, já ininterruptamente desde 2015, esta rota. Mas para já, gostava de lhe perguntar sobre a Nacional 2, porque é a Nacional 2 que traz o Conta Lá para a rua e a fazer estes 739 quilómetros, ainda só estamos nos 136 em Castro Daire. Perceber consigo, Presidente, qual é que tem sido o real impacto da Estrada Nacional 2 neste concelho de Castro Daire? Bom dia a todas e a todos, cumprimentar aqui a professora Celeste, o Carlos e também a Mariana. E muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E a todos os telespectadores que nos estão a assistir. A Estrada Nacional 2 é uma estrada que liga ao país, que nos liga a todo o território. E eu arrisco-me a dizer que o quilómetro 136 será, com certeza, um dos mais bonitos da Estrada Nacional 2. Não só porque fica no centro da nossa vila, mas porque reúne em Castro Daire um conjunto de potencialidades turísticas. E este projeto da Nacional 2 é uma grande porta de entrada de turistas ao nosso concelho. E, obviamente, que se coloca a circular por todo o país, ao longo da Nacional 2, centenas ou milhares de turistas, obviamente tem um potencial e tem um interesse extremamente interessante para o nosso concelho. E é por isso que nós procuramos aproveitar todas essas pessoas que circulam e tentar que possam conhecer também o resto do nosso concelho, sejam as Termas de Carvalhal. Tem acontecido. Porque ficamos também aqui num quilómetro muito interessante para quem inicia uma viagem e para quem possa parar, para quem possa almoçar, para quem possa dormir.
e que, no fim de contas, nós olhamos para todos os projetos turísticos sempre na vertente da atividade económica. Turismo é uma atividade económica e nós procuramos, em tudo o que fazemos, que possa acrescentar valor, possa deixar riqueza no nosso território. E é por isso que nós aproveitamos, onde temos o tótem da Nacional 2, com o quilómetro 136, temos muitas outras formatos de divulgação no próprio espaço, para despertar esse interesse a quem nos visita, a quem passa por cá na Nacional 2. E têm sido muitos ao longo dos últimos anos? Sim, são muitos. Eu arrisco-me a dizer que o projeto da Nacional 2 foi dos maiores projetos de desenvolvimento dos concelhos, que tradicionalmente se chama concelhos do interior. E, portanto, eu sou daqueles que defendo o grande valor, ou a grande valia que este projeto trouxe para o nosso país, até porque veio dar a conhecer muitas potencialidades que outrora estavam esquecidas. E não nos podemos esquecer que isto só se faz com pessoas. E, portanto, este projeto tem esta capacidade... Nestes territórios cada vez mais desertos de pessoas. De movimentar pessoas, Obviamente que nós não somos um destino turístico de massas, não somos um litoral, não somos uma praia, mas temos um conjunto de características que traduz uma oferta muito diversificada a quem nos visita. E é por isso que nós temos tido uma estratégia também de integrar os vários produtos turísticos que temos, sejam as termas, o rio... fazê-lo? Temos, e com bastante sucesso, as termas, o rio, a Serra do Monte Muro, a gastronomia, o património arquitetónico edificado, o caso da nossa Igreja da Ermida. Vou-lhe dar um exemplo que eu gosto de exemplificar, que é, passo o pleonasmo, a Igreja da Ermida, por si só, não tem o potencial que tem se for promovida de uma forma autónoma. O município desenvolveu um conjunto de pacotes turísticos, onde, adquirindo esse pacote turístico, as pessoas podem ter, e estão segmentados para vários setores, para várias faixas da população, podem ter uma massagem nas termas, podem ter uma visita à Igreja da Ermida, uma visita aqui ao Centro de Interpretação e Informação de Monte Muro e Paiva, uma prova de bolo podre, uma descida de águas bravas no Rio Paiva, uma visita às capuchinhas de Campo Bem Feito, ou seja, procuramos, e é assim que o setor do turismo... O turista, quando chega a Castro Daire, seja através da Nacional 2 ou não, tem à sua disposição inúmeras atividades Sim. que é possível fazer, os monumentos que é possível visitar, isso está imediatamente à disposição do turista? Está à disposição antes de chegar a Castro Daire. Até antes de chegar. Isto tem uma estratégia de quem chega e ter esta oferta. Em que é que consiste essa estratégia? Na nossa página do Visite Castro Daire podem conhecer os vários pacotes turísticos, as várias potencialidades e este setor devidamente interligado, e aqui também realçando isto porque estamos numa estratégia alinhada com a sub-região Viseu de Lafões, com a região centro e com a estratégia também do Turismo Portugal, procuramos que contribuir aqui no nosso concelho para este crescimento nacional e para este crescimento regional. E é isto que tem vindo a acontecer neste alinhamento estratégico, e é por isso que temos estratégias de promoção em feiras, que é o caso da BTL e da Fitur, mas também naquilo que são as redes sociais, naquilo que é o marketing territorial, e promovermos este nosso território. Aqui ao nosso lado temos duas pessoas extraordinárias, cada uma na sua vertente, que nos irão falar com certeza da última roda da Transumância, que nos levou... Grandes embaixadores também de Castro Daire. Que nos levou a ganhar, inclusivamente, um prémio mundial nos destinos sustentáveis, entregue na maior feira de turismo na ITB em Berlim, onde eu tive o privilégio de estar, e que muito me orgulha, porque depois este setor do turismo, para além daquilo que é esta promoção turística, tem também muito de sustentabilidade do nosso território. Já vamos falar sobre isso. Deixe-me aqui falar um bocadinho também com a Celeste. Pelo que sei, Celeste não é de Castro Daire. Não. É de um concelho aqui ao lado, por coincidência, mas já veio parar aqui há alguns anos. Antes de mais, Mariana, muito obrigada por me ter convidado, e é uma honra ter aceitado, de facto, este convite, porque falar de Mangualde ou de Castro Daire ou de Sinfãs, para mim, é um orgulho imenso, imenso. Eu, de facto, sou de Mangualde, nasci lá, mas saí de Mangualde em 1975 porque vim parar aqui ao nosso Monte Muro, e do qual eu nunca mais quis sair. E como porque é que eu poderia ter saído como professora.
Naquele tempo, nós até dizíamos umas para as outras, não concorras para Sinfãs, não concorras para Rezende, porque era o piorio, nem para Castro Daire, para as aldeias da Serra. E porquê? Porque era o dizia isso? piorio, em 75, nós iríamos encontrar aldeias com as casinhas ainda de palha, no teto, sem luz, sem caminhos, sem estradas, que foi isso que eu encontrei. Portanto, ninguém, não é uma pessoa que se forma em professora, ir encontrar um ambiente assim era um bocadinho triste. Mas para mim não foi triste, para mim foi a melhor coisa que me pôde acontecer na vida. Foi eu ter saído de Mangualde, minha terra, que adoro e que amo, que ainda há pouco tempo lá estive, e hoje irei para lá novamente, e vir para as aldeias de Sinfãs, de início, e depois permanecer em Castro Daire. Portanto, Bebi ali surpresa. água da fonte dos peixes, Mariana. Diga. Bebi água da fonte dos peixes, a Também lenda vamos da estar fonte hoje na dos fonte peixes. dos peixes. Também vamos lá estar hoje. Eu bebi. Portanto, tornou-se rapidamente uma boa surpresa, Castro Daire. Enorme. Embora eu viesse para as aldeias primeiro de Sinfãs, para o interior da Serra do Monte Muro, não é? Foi lá que eu conheci, foi lá que eu apanhei o gosto de falar das tradições, de falar da ruralidade, de falar do antigo. Foi naquelas aldeias que eu apanhei o gosto, não foi em Mangualde, na minha terra, nada disso. Mas já a pergunta que me fez? Eu perguntei-lhe como é que veio aqui parar. Ah, sim, como professora, como professora, em 75. O que é que lecionava? Professora de primeiro ciclo. Primeiro ciclo. Vim encontrar aquelas escolazinhas Vazias ou cheias de gente? com muita gente. Com muita gente naquela altura. Os 4 anos, em Ramires, eram quase 30 crianças com os 4 anos, mas uma escolazinha coitadinha que não tinha nada, não tinha luz, não tínhamos uma lareira para nos aquecermos em plena serra do Monte Muro, o que me fazia muita confusão. Eram as mães dos nossos alunos. E com um inverno muito rigoroso. Sim, eram as mães dos nossos alunos que nos levavam brasas em caldeiros para nós nos aquecermos. Portanto, era uma realidade que não tem nada a ver com agora. Eu, quando vou a algum lado para falar na ruralidade e no antanho, os jovens, principalmente os jovens, depois no final, chegam junto de mim e perguntam-me: isso que está a contar é real? É Eles verdade? acreditam? Não acreditam. Não acreditam. Carlos, chamá-lo aqui também para a conversa. O Carlos é pastor. Tem quantas cabeças de gado? Neste momento trago lá 80. 80. Sim. Ovelhas, cabras? Trago as duas coisas. Cabras são menos, porque Cabras são menos. as ovelhas, como eu estou empregado, as ovelhas andam sozinhas, têm Portanto, pastorice, vocês não é soltam cabra. de manhã e depois só as recolhe à tarde. Não, elas ficam lá de noite e tudo. Ficam de noite e tudo? Ficam. Algumas, outras que eu trago dividido, porque como não ando com elas, às vezes elas arroiam o pasto e não aguentam tanto tempo. Portanto, são 80 cabeças de gado entre ovelhas e cabras. Sim. O Carlos participa desde 2015 Sim. na última Rota da Transumância. Para quem não sabe o que é, eu sei o que é a Rota da Transumância. Como é que se pode explicar o que é esta recriação que desde 2015 tem sido aqui promovida pelo município castrense? Para mim, isto foi lembrar últimos tempos, passavam cá os pastores da zona de Mangualde, da Serra da Estrela, vinham para a Serra de Monte Muro. Vinham desde o sopé da Serra da Estrela. Sim, dos fundados, do Oliveira do Hospital, de Tábua, Mangualde, Nelas, ajuntavam, como nós fazemos agora, e vinham 3 dias com elas a pé até aqui a Castro Daire. E depois ficavam aqui mês a meio na Serra de Monte Muro, porque lá havia muito gado, uma zona de pouca água, e secava muito e eles aguentavam aqui o gado no verão. E pronto, depois começaram a morrer aqueles pastores mais antigos e tal, os novos também deixaram de vir e aquilo acabou. Nós aqui na Câmara, para lembrar os últimos tempos, começamos a coisar e tem corrido bem. Mas espera lá, mas eles vinham e passavam 1 mês e meio na Serra do Monte Muro? Eles vinham no fim de julho. No fim de julho? No fim de junho. Começavam essa viagem? E eu no dia 15 de agosto para baixo. Eu, desde pequenino, com 10 anos, o meu pai sempre teve ovelhas, eu comecei a guardar ovelhas, mas o meu pai aos 10 anos, ou 9, ou 8, e tinha parte da rota que acompanhava esses pastores, e hoje tenho lá pastores amigos embaixo, na zona de Mangualde e da Serra da Estrela. Portanto, com essa idade, com 8, 9, 10 anos de idade, já acompanhava os pastores nessa longa viagem? Já, não, tinha 10 anos, o meu pai já me punha a guardar 10, 15 e 20 ovelhas. Agora, sempre gosto, tenho 4 irmãos, somos 4 e só eu a que fui quase para as ovelhas, que os outros não. Olha, mas essa rota antigamente fazia-se com quantos pastores?
Aquilo vinham pastores a guardar o gado ali no Monte Muro, ficavam 5 e um cozinheiro. Pois durante um mês e meio eles tinham que comer. Cozinheiro. Na viagem, o rebanho era de 4, 5 mil cabeças, na viagem vinham os donos, 4, 5 mil cabeças de gado. cada rebanho, no meu tempo chegaram 23 rebanhos. Vinham, Cada um com 4, 5 mil? sim. Vinham um para o Monte da Póvoa, outro para o Monte de Rochão e outro para o Monte da Gralheira. No Monte Muro, tudo Olha, no Monte como é Muro. que esse mês e meio passava? Opa, eles tinham noites, naquelas noites trevoadas, aquilo não era fácil lá. Mas como é que eles se abrigavam? Debaixo das pedras dos penedos, com cobertores, era lá que dormia. E gostava o gado, naquelas noites trevoadas, a abrir o gado tinha medo, levantava-se, eles eram só 5 pastores, 5, 6, e o cozinheiro às vezes viam-se à raça. E pronto, e depois na viagem os donos das ovelhas, que aquilo era de vários pastores, acompanhavam-te à serra, depois ficavam ali, porque aquilo tem um patrão, tinha um patrão que chamava o Moiral, que é que fazia a roga do gado. E cada um que tinha as ovelhas pagava um X. As cabras eram de graça, que era para tirarem o leite para os pastores e para os cães. As cabras vinham de graça, as ovelhas pagavam um X, pagavam aquele patrão, o patrão pagava aos pastores que cá ficavam e a comida. A Celeste é de Mangualde, os pastores de Mangualde também faziam esta rota da Eu transumância? sou de Também se Mangualde. juntavam? Eu sou de Mangualde. De Mangualde vieram muitos rebanhos para aqui, para o Monte Muro, imensos, porque Mangualde era uma... As pessoas viviam da pastorícia. Nós temos que recuar no tempo, não é? Não nos podemos localizar no agora, porque a transumância acabou no final do século XX. Mas vinham de lá muitos rebanhos, juntavam-se vários rebanhos num só, para formarem o rebanho chamado rebanho transumante. O rebanho transumante, que era formado por várias cabeças de gado e que tinham a organizá-lo um pastor. O pastor organizava o rebanho transumante. Depois aqui na Serra eram guardados e eram seguidas pelas leis do maioral. Portanto, a transumância tem uma hierarquia que eu sei, porque eu vivi em Mangualde toda a minha vida, até vir para aqui e via a transumância diariamente, e depois também porque tive o cuidado de a recolher junto dos pastores que vinham para aqui do sopé da Serra da Estrela, que eram vários concelhos que vinham para aqui. Chegaram a vir 10. Mas a Celeste chegou a escrever um livro sobre esta viagem. A grande viagem pelas Canadas de Viriato. Quem é que ouviu para escrever essa obra? Ai, muitos. Olha, ouvi o Sr. Júlio, que era um patrão. O patrão era quem organizava um rebanho transumante. Mas nós temos que falar em uma altura, no princípio do século XX, chegaram a vir 10 rebanhos transumantes para aqui, para o Monte Muro. E podiam trazer 2.500, 3.000 cabeças de gado. E o patrão era quem organizava esse rebanho transumante. O rebanho transumante são vários rebanhos efetivos daquela região que se juntavam num só. E vinham então para o Monte Muro. Um patrão organizava um, outro patrão organizava outro. O Sr. Júlio, que aqui o Sr. Carlos conhece muito bem, era um patrão. O Sr. Giadas... De alguma história dessas conversas que teve para escrever essa obra, A Grande Viagem pelas Canadas de Viriato? O próprio nome tem a razão Alguma de história ser. assim, muito obrigada, Presidente. Vou tentar mostrar ali para a Câmara. Alguma história que se recorda assim, a que mais a marcou? Recordo muito. Olha, marcou-me imenso uma que eles andavam na Serra do Monte Muro, um dos rebanhos, porque os rebanhos transumantes não se misturavam. Cada patrão rogava os terrenos, os montes lá no Monte Muro, ou os baldios, para irem para lá comer, não se misturavam. O patrão tinha um lugar, outro patrão tinha outro, os montes da Faifa, os montes da Póvoa, os montes da Gralheira, etc. E recordo-me virem uma vez, contarem-me isto, por acaso isto está no livro, vinham os pastores com um rebanho transumante da Lagoa, a Lagoa pertence ao concelho de Rezende, e vinham para a Gralheira. Também são os montes da Gralheira. Quando falamos na Gralheira, temos que localizar a Gralheira como uma localidade do Monte Muro e não uma outra localidade, porque há, por exemplo, a Serra da Gralheira. Sim. Pronto. Vinham para lá, de repente começou a trovejar. No verão, aquelas trovoadas intensas, com muito granizo, ainda agora nós sabemos que as conhecemos bem, chegam a pôr medo, a colocar medo. E havia um pastor que vinha junto com aquele rebanho transumante, eram 6 ou 7 pastores, que vinha junto com aquele rebanho transumante e começou a dizer disparates, começou a dizer, olha, aquele lá em cima,
anda para lá com uma grande festa, andam para lá a beber, olhem as cadeiras a movimentarem-se de um lado para o outro. Portanto, estava a gozar, entre aspas, com a trovoada. Eu, por acaso, tenho muito respeito com a trovoada. E os outros pastores, com mais cuidado e mais respeito, diziam: cala-te, pá, não digas isso. Mas ele não calou. O que se sabe é que caiu um raio no meio daquele rebanho. Isto é autêntico. Se chegarem à localidade da Gralheira, as pessoas mais idosas falam-vos nisso. Caiu um raio, matou aquele pastor que começou a dizer aqueles disparates, matou 200 cabeças de gado. Os outros pastores caíram aterrorizados no chão, no monte, ficaram durante algum tempo paralisados com aquele ruído, com toda aquela envolvência. Quando acordaram, o outro estava morto. 200 ovelhas estavam mortas. E eles, graças a Deus, estavam bem. Esse pastor que morreu foi enterrado no cemitério da Gralheira. Já voltamos à Rota da Transumância, até para perceber esta importância desta promoção e que já valeu vários prémios aqui também ao Concelho de Castro Daire, porque para já vamos perceber onde é que anda a Ana Rita Cristóvão. Penso que ainda estará pelas termas, porque tem muito para nos mostrar neste sítio que é paragem obrigatória em Castro Daire. É verdade, Mariana, nós aqui estamos num momento de relaxamento, ia dizer momento de relax, e estamos, como dizia há pouco, numa das termas mais antigas do país, é do século XIX, e é também paragem obrigatória, porque está mesmo juntinha à Estrada Nacional 2, aqui com o pano de fundo da Serra de Montemuro, e desengane-se quem passa por aqui e vê assim um ambiente muito calmo à entrada, porque cá dentro fervilham tratamentos e saúde. Nós temos connosco a Mafalda Paes, que é a diretora destas termas, que me dizia, confessava aqui antes de entrarmos em direto, que tem muita procura e a partir de agora vai começar a ser a época alta. Olá, bom dia, bem-vindos então às termas do Carvalhal. Sim, nós temos muita procura, nós nos últimos anos temos vindo realmente a crescer, muito fruto das nossas estratégias e das nossas parcerias. Agora, começa o abril, começa a vir algumas alergias, as pessoas começam realmente a sentir a necessidade de repor as energias e então a partir de agora vamos sem dúvida começar uma época alta que só terá o término no final do ano, porque realmente ao longo do ano nós conseguimos ter um elevado fluxo de clientes. Isso, apesar desta época alta e baixa, vocês nunca param, são das poucas termas do país que estão sempre abertas. Sim, nós estamos abertas todo o ano, nós conseguimos perceber que havia essa necessidade, nós também já tivemos a atividade sazonal, como todas as outras instâncias termais, mas conseguimos perceber, e fruto muito do trabalho que tem sido desenvolvido com as parcerias que o município tem feito ao longo destes anos, que realmente se justificava estarmos abertos o ano inteiro. Por isso as termas do Carvalhal trabalham de janeiro a dezembro. Estamos a falar de mais de 4.000 utentes por ano, é assim? Exatamente, nós estamos com mais de 4.200 clientes ano, temos vindo a crescer. Mesmo em plena pandemia conseguimos crescer. Nós somos umas termas que temos uma água a 62 graus, estamos vocacionados para o tratamento musculoesquelético, reumatológico, pele, vias respiratórias e depois temos também não só a parte terapêutica, temos também a parte do bem-estar e acima de tudo vamos trabalhando também a questão da prevenção. Os nossos públicos, estamos tentado realmente baixar a faixa etária dos nossos públicos. Por exemplo, aqui dentro o João Lacerda agora está a filmar, o que é que está a acontecer aqui? É uma massagem? Está a haver uma massagem, neste caso é uma massagem terapêutica, porque a pessoa que está deitada está com uma patologia no seu joelho e está a haver aqui uma massagem terapêutica para ajudar realmente a resolver a questão, neste caso a inflamação que ela tem no joelho. Aqui estas termas do Carvalhal têm uma peculiaridade que é o facto de tratarem as doenças da pele, que é uma coisa que não existe assim em todas as termas. Exato, nem todas as instâncias termais têm essa indicação terapêutica, as termas do Carvalhal têm essa indicação terapêutica, muito também pela quantidade de flúor que a nossa água tem, que permite realmente ajudar a tratar algumas patologias como psoríase, eczema, pele atópica. Doenças autoimunes, não é? Por exemplo, exatamente. O caso da psoríase. Exatamente, doenças autoimunes, porque realmente a água termal ajuda, pode ser pelos banhos, como pode ser pela ingestão, ajuda realmente a recuperar esse tipo de patologia. Aqui
E dentro deste balneário que o João está a mostrar agora, o que é que acontece? Neste momento o João está a mostrar é um vapor à coluna. O vapor à coluna é um tratamento que tem 42 graus de vapor, que está a incidir no centro da coluna, que funciona como um analgésico e um anti-inflamatório. Porquê? Porque a água, o vapor, vai realmente entrar naquela zona, na zona lombar, e vai ajudar muitas das dores, que é uma queixa muito frequente hoje em dia, não só para quem tem as patologias, mas quem é que não tem uma dor na lombar, principalmente pelas posições, pelo esforço, pelo cansaço, e isso acontece muito, e cada vez mais as pessoas procuram, não só para tratar doenças, mas também para prevenir algumas patologias. E isso Relaxamento, também há pessoas que vos começam a procurar apenas para, sei lá, descomprimir, sentem uma tensão muscular, vou às termas fazer uma massagem. Isso acontece ou ainda é mais aquele tratamento tradicional, as pessoas de faixa etária mais avançada que vos procuram? Não, cada vez mais acontece isso, porque nós conseguimos, nós frequentamos muitas zonas do país devido às nossas parcerias, de norte a sul, e cada vez mais conseguimos incutir isso nas pessoas. Primeiro porque nós, quando vamos para fora de portas, temos a questão da experimentação. Nós temos uma massagem, temos uma cadeira de quick-massagem, e já aí despertamos a curiosidade. E as pessoas conseguem perceber que as termas não é só para os velhos, como se diz e ainda se diz, mas também já ajuda os públicos mais novos. Por exemplo, acontece cada vez mais, nós temos crianças que, devido ao desporto que praticam, precisam realmente da nossa ajuda. E é importante realmente, e as pessoas têm percebido isso, e cada vez mais conseguem recorrer às assistências termais, não só pelas patologias, mas também para relaxar o corpo, relaxar a mente, porque as assistências termais, pela sua localização, são espaços de natureza. Os territórios termais são espaços que, para além das termas, oferecem a natureza, o património, a gastronomia. Realmente são destinos turísticos bastante completos, que se diferenciam pelas assistências termais, e isso é uma mais-valia. Só mesmo para terminar, passámos pela zona de massagem, pela zona dos vapores, o que é que podemos encontrar aqui mais nestes balneários? Podem encontrar, ali está uma banheira de hidromassagem. A banheira de hidromassagem tem a vertente tanto no terapêutico como no bem-estar. É um banho que, no fundo, ajuda a relaxar. Só de olhar já estamos com vontade de ir para lá também. Sem dúvida nenhuma, ajuda a relaxar toda a parte muscular, a parte óssea, e a pele fica muito mais suave, é totalmente diferente. Só pelo um simples banho de hidromassagem vale a pena visitar as termas do Carvalhal e vale a pena visitar o nosso destino de Castro Daire. Muito bem, muito obrigada, Mafalda, pelas suas explicações nestas termas que já existem desde o século XIX e que vão ser alvo de uma profunda reabilitação. São cerca de 8 milhões de euros que vão em breve transformar este sítio de relaxamento e dar ainda mais razões para visitar este pedaço de paraíso aqui em Castro Daire. E já vamos também aproveitar que está aqui o Presidente da Câmara Municipal para falarmos desse investimento, 8 milhões de euros que estão previstos para a requalificação do balneário das Termas do Carvalhal em São Pedro do Sul, mas aqui em off o Presidente acabou de lançar aqui um desafio à Celeste que eu acho que devemos e podemos aqui partilhar com os nossos espectadores. Qual foi esse desafio? Muito bem, só fazer uma correção. 8 milhões e meio nas Termas do Carvalhal e não em São Pedro do Sul. Ai, peço imensa desculpa. Eu já estou a pensar no dia de amanhã em que vamos estar em São Pedro do Sul, Termas do Carvalhal em Castro Daire. São Pedro do Sul. Muito obrigada. Uma estância termal também de grande relevância para o nosso país. O desafio. Obviamente o desafio é claro, temos aqui alguns livros da professora Celeste Almeida. E neste entretanto estávamos a conversar e acabei de lançar o desafio para que fosse também escrito uma obra literária relativamente às Termas de Carvalhal e à sua história, até porque naquilo que é a estratégia de desenvolvimento que temos tido para as nossas Termas de Carvalhal, e aqui faz todo o sentido neste programa, porque as nossas termas ficam a 100 metros da Nacional 2, igualmente a 100 metros do nó de acesso à A24. E, portanto, aquilo que é a localização das nossas termas, eu arrisco-me a dizer que temos uma hora e meia de viagem, cerca de 2 milhões de pessoas, o que conjugado com a qualidade das nossas águas a 62 graus e com características extraordinárias em termos de saúde e bem-estar, e a qualidade do serviço prestado, tendo em conta os recursos humanos especializados que temos,
temos condições que nos têm permitido este crescimento ao longo dos anos. Estamos a crescer a 2 dígitos por ano. E o que é que estas obras de requalificação prevêem para o balneário? Estas obras de requalificação será o maior investimento de sempre do município. Estamos a falar de um investimento de 8,5 milhões de euros, que vai requalificar parte do existente e vai construir um conjunto de novas valências ligadas ao bem-estar, com a piscina interior, spas, saunas, tudo aquilo que nos irá colocar num patamar de grande qualidade naquilo que é o setor termal. E, portanto, tendo em conta aquilo que eu disse, e com esta nova infraestrutura, as Termas do Carvalhal vão ficar posicionadas como um dos melhores sítios do país para quem quiser tirar umas férias, para quem procurar tratamentos de saúde e bem-estar. E esse é o nosso objetivo, por isso é que em várias vertentes daquilo que é uma estratégia de procura de novos clientes, novos produtos, novos mercados, com um novo investimento no nosso balneário. E Costuma também, ir às termas? futuramente, costumo sim, senhora, até porque também tenho alguns problemas de saúde que consigo resolvê-los nas nossas Termas de Carvalhal, mas dizendo que esta estratégia, este desafio que acabei de lançar à senhora professora Celeste Almeida, eu acho que vai ser mais um passo extremamente interessante, onde vamos integrar aquilo que é a cultura, aquilo que é a história e a nossa identidade neste nosso processo de desenvolvimento. Porque é assim que nós pretendemos, nunca esquecendo aquilo que é a nossa identidade e a nossa essência, e preservá-la e transformá-la naquilo que possa ser um ativo económico. É importante percebermos aqui se a Celeste aceita ou não o desafio. E tudo que seja ancestral, antanho, são desafios que me dão prazer. É uma não paixão. É uma paixão. E, de facto, as Termas de Carvalhal remontam ao século XIX. Portanto, nós teremos que fazer uma pesquisa, terei que fazer uma pesquisa enorme para ser um trabalho bem feito. Mas eu também já disse ao Sr. Presidente da Câmara que eu tenho que levar ao fim, o projeto que trago nas mãos, que eu também considero muito útil para o nosso Conselho. Mas está aceito ou não o desafio? Aceito. Está aceito. Quando o livro for lançado, conta lá, vem cá fazer a reportagem. Precisamente. Fica combinado. Está aqui combinado. Fechado. Mas primeiro vou terminar o da Olaria. Vai terminar o que tem em mãos e depois então vamos às termas. Até porque eu vivo perto das Termas de Carvalhal. Muito bem. Voltando aqui um bocadinho Posso fazer uma sugestão que o momento ideal poderá ser, até porque a obra tem um prazo de 2 anos e meio, o que significa que terá com certeza tempo para concluir a obra que tem em curso, tratar do desafio que eu coloquei e inaugurarmos o novo balneário e simultaneamente apresentar a obra. Lindo. Parece-me também muito bem. Com a cobertura do contalar. Parece-me muito bem. Voltando aqui um bocadinho à rota da transumância, antes de irmos aqui aos investimentos para valorizar também esta rota já desde 2015, perceber aqui ainda com o Carlos se a tradição ainda é o que era ou acha que isto mais cedo ou mais tarde vai acabar? Assim, ainda está, no momento, ainda está quase o que era, já começam a ser menos pastores. Por exemplo, o meu pai tinha 30, 40, agora atrás lá 10, também já está com 90 anos, já lhe custa a caminhar e começam a acabar. Uns aumentam, outros acabam. E como é que se consegue contrariar isso? Porque senão efetivamente vai acabar por terminar. Não, assim, às vezes nunca acaba, que há sempre uns outros que gostam e pronto, e se houver umas boas ajudas até para a pasturagem do gado e outras coisas, até falavam na vacinação do gado e tal, a malta, pronto, começa a querer, até para evitar incêndios, se houvesse mais coisas e outros convidados, há os que aumentam, outros Mas acabam. as novas gerações, os mais jovens, têm interesse... Isso, se calhar já não. Não consegue? Há poucos. Tem filhos? O Carlos tem filhos? Tenho um, já tenho uma neta, mas pronto, gostam, mas não gostam como eu. Não? Não, já Então... foram criados de outra coisa. Mas é uma tradição que se vai acabar por perder, tem esse receio também, Presidente. Como é que se pode valorizar esta rota da transumância? Eu dizia há pouco que este tema, a última rota da transumância para nós, não é apenas um evento de recriação da última rota. Tem este cariz turístico, mas também tem um cariz muito de sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade do território no sentido de fixar pessoas, e porque se não tivermos pessoas o território fica abandonado, e portanto esse é um dos grandes problemas das últimas décadas de muitos concelhos do nosso país, onde a tendência demográfica tem sido decrescente. Nós felizmente
tendo em conta o censo de 2021, conseguimos inverter essa tendência. Contrariar um bocadinho. O que já é um bom sinal, mas obviamente que se nós não tivermos rebanhos, se nós não tivermos pastores, até esta vertente turística vai acabar por morrer. E é por isso que nós, enquanto município, temos promovido também o apoio destas atividades do pastoreio, onde vamos assinar, já foi aprovado na última reunião de Câmara, inclusivamente, um protocolo com a cooperativa de Castro Daire, onde o município vai passar a assegurar toda a sanidade animal do nosso concelho, seja o bovino, caprino, o bovino, toda, como uma forma de apoio aos nossos pastores. Mas aqui também quero realçar algo que eu acho que já se sente uma viragem deste paradigma. Esta questão de termos animais nas nossas serras, nos nossos terrenos, é algo extraordinariamente importante para aquilo que é as questões de proteção civil, nomeadamente os incêndios florestais. E Castro Daire tem sido bastante fustigado nos últimos anos. Sempre, também pela nossa dimensão, pela nossa área geográfica, pelas nossas condições orográficas do território, temos regularmente problemas de proteção civil. E quando eu digo esta viragem, é porque já se percebeu que, em termos da tutela, já se começa a olhar para o território de maneira diferente. Aquela medida que, em breve, também vamos fazer uma ação aqui no nosso Conselho de promoção e divulgação junto dos nossos pastores, das nossas pessoas, por forma a estimular esta atividade. Porque se esta atividade também não for vista como uma fonte de rendimento que permita as pessoas viverem dela, também ninguém vai conseguir manter esta atividade. E, portanto, mas apoio... Mas já que fala nisso, Carlos, sei que também é funcionário da Câmara Municipal, não consegue viver exclusivamente da atividade do pastoreio e da pastorícia? Não, porque aqui nós é a zona que não tiramos leite. É só zona de carne, das melhores zonas, se calhar, de Portugal para carnes, a Serra de Montemuro, o Concelho de Castro Daire, o Concelho de São Pedro Sul, a carne já é diferente. E pronto, agora, até que a nível das carnes já subiu mais um bocadinho, tem andado sempre nos preços já há muitos anos. E pronto, só com muito. E depois há aqui zonas que têm muitos baldios e dava, mas há lá pouco lado. Eu, na zona que moro, é tudo particulares, não dá para trazer grandes quantidades para viver só daquilo. Gosto, agora há muita malta deixou de ter. Portanto, se continua, é por gosto, é por paixão. Pronto, paixão, e há malta que desistiu, alguns que morreram, outros e os familiares dão-nos terrenos, é de onde faz a trazer muitas, porque empregado, e que o gado tinha que trazer um pastor, mas para pagar um pastor, elas não dão para isso. E sendo muitas, ora em poucas. Como é que o município pode ajudar nesta questão? Nós damos um apoio financeiro em dois momentos, na altura da transumância e também na altura da FICA, da Festa das Colheitas, no gado bovino e caprino, e depois no gado bovino. Vamos assegurar também a sanidade animal. Mas, como eu dizia há pouco, há aqui esta viragem de paradigma que é olhar para o território e para a prevenção do território, tendo em conta também aquilo que é os produtores e os criadores de gado, e incentivar esta prática naquilo que é também a conversão de matos em pastagens. E isto, na minha opinião, acho que é uma primeira medida em termos governamentais, que vem precisamente dar força e criar mais rendimento e mais apoio a quem possa pensar nesta atividade como uma atividade económica de sustentabilidade familiar. Porque ninguém, é nesta atividade como outra qualquer, ninguém se vai dedicar a uma atividade a 100% se ela não tiver retorno económico para manter a sua família. E, portanto, esta é que é a questão. E, felizmente, eu também tenho feito o meu papel nos vários fóruns onde tenho estado, onde tenho alertado precisamente para isso, que temos que valorizar a terra. Eu costumo dizer que enquanto cada metro quadrado de terra do nosso país não gerar rendimento suficiente para se autocuidar e libertar algum valor para que as pessoas também, algum rendimento para que as pessoas possam viver dele, não é só com medidas coercivas de quem é obrigado a limpar, mas já nem sabe quem é o dono. O dono tem uma fonte de despesa em vez de uma fonte de rendimento. Não é só por aí que nós vamos conseguir lá chegar. E, portanto, fico extremamente contente que se avizinham mais apoios para este setor, o que associar também uma questão cultural.
porque ainda existe muito o estigma de quem vive da agricultura estará numa faixa da população com menos visibilidade, com menos notoriedade. E eu acho que também tem que haver aqui perder-se este estigma, porque a agricultura é uma profissão tão nobre como qualquer outra, e é importante também que os jovens percebam que é um setor digno e é um setor que pode ser também o seu futuro. E, portanto, é aqui nesta combinação que eu acho que o segredo está, e cabe aos municípios, cabe ao Governo, cabe às entidades regionais, perceberem este caminho. Eu fico contente por estarmos a trilhar aqui um caminho paralelo neste sentido, que eu acho que este é o momento que vai virar aqui muita coisa para o futuro. Já voltamos aqui à conversa, porque vamos, como prometido, voltar à Casa das Miudezas. Conhecem a Casa das Miudezas? Uma casa secular, com 100 anos de história, no centrinho, no coração da vila de Castro Daire, onde está a Regina Nunes. Precisamente, Mariana. Olha, eu vou começar este direto a dizer uma coisa tão bonita que eu aqui encontrei nesta loja, que diz o seguinte: desta terra encantadora, por onde hoje já passei, com carinho e ternura, uma prenda te levei. Castro Daire. E eu não podia estar melhor, porque estamos precisamente na Casa das Miudezas, como disseste muito bem, mas estamos em plena Nacional número 2. Olhem só, ali está um marco, onde há pouco também estivemos as três, eu, a Mariana e a Rita, estivemos ali. E esta é precisamente a Nacional número 2. Esta loja fica mesmo aqui, nesta Nacional número 2, não é verdade? Dona Maria do Rosário, venham connosco para conhecer esta loja e a história desta loja, porque é mesmo aqui coladinha. Portanto, as pessoas que fazem a Nacional número 2 param aqui, vêm cumprimentar a Dona Maria do Rosário e o que é que lhe dizem, Dona Maria? As pessoas que dizem que se não vierem aqui, os imigrantes principalmente, e os lisboetas que não estão cá, que se não vierem à minha loja, parece que nem ver-me, parece que nem vieram à terra, nem a Portugal. É. E eu tenho muito carinho pelos meus clientes. Olha, vou-lhe fazer uma pergunta que eu sei que não se faz às senhoras, mas que idade é que tem esta flor maravilhosa? 75 anos. 75 anos, que maravilha! Obrigada. Então, e diga uma coisa, destes 75 anos, há quantos anos é que está aqui nesta loja? Como é que começou esta loja? Olha, começou, eu era bebê, a minha mãe trazia-me para aqui porque a loja já era dela, não era? Era dela. E eu... e depois, a partir daí, ia para a escola, vinha para aqui. Olha, a minha mãe começou a aprender aqui, eu comecei a ter o gosto pelo comércio também, pelo balcão, e aqui fiquei e aqui estou eu até, desde sempre. Portanto, desde berço que está aqui? Sim, desde sempre, eu digo que desde sempre. E não se vê a fazer outra coisa, pois não? Não, e agora é o que eu gosto de fazer e prende-me muito a loja. Dona Maria do Rosário, vamos conhecer aqui um bocadinho da sua loja, o que é que tem aqui, o que é que não tem, o que é que as pessoas podem encontrar quando param aqui na Nacional 2? Podem encontrar os ímãs, que é o que se claro, vende tradicional, bem. Não é? Tenho recordações ali de Castro Daire. Então vamos lá, mostre-me, Dona Maria do Rosário. Tenho estas recordações, tenho as canecas, tenho assim estas coisinhas que são para partir o queijo. Mas mostre. Para partir o queijo. A fonte dos peixes. É a fonte dos peixes. Nós daqui a pouco vamos estar precisamente lá. Isto é o nosso, como é que eu nem sei dizer. É o nosso cartão de visita. Isso mesmo, cartão de visita, é isso. E depois, o que é que tem mais? Conte. Depois tenho recordações de Portugal, não é? Tenho artigos de Fátima. Também tem Fátima. Tenho Fátima, sei lá, vendo diversas coisas, não é? Tenho batas, Tem batas, tenho os ganchinhos para o cabelo, para as senhoras de idade, tenho arredes para o cabelo, tenho chapéus de palha. Olha, eu não sei, eu vendo mil e uma coisa. E o que não tiver, a Dona Maria do Rosário arranja, não é? Arranjo, se me for possível, eu arranjo, sim senhora. Dona Maria, tem alguma história para nos contar que tenha sido um momento assim incrível ao longo destes anos todos? Histórias eu tenho muitas, só que eu não me lembro. Também esqueço história, não é? Vai esquecendo. Mas olha... São muitos clientes. Como é que é lidar com as pessoas que vêm aqui? É muito bem. É? Eu tenho... Tem histórias muito felizes, não é? Tenho muitas. Eu tenho bastante carinho por eles e eles também têm comigo.
Parece que eu já faço parte Parte da família. não é? Aliás, a Dona Maria do Rosário já é parte da família de Castro Daire. Sim, sim, se calhar. Toda a gente a conhece. Toda a gente me conhece, é. Toda a gente me conhece. E sempre que é preciso alguma coisa, vão ter com a Dona Maria. Não, assim, coisas de que... Olha, na casa das miudezas, na Mariazinha do Aires, que era o nome que davam à minha mãe, Mariazinha do Aires. Eu herdei a loja e o nome... E os filhos e os netos? Os filhos e os O que netos... é que eles dizem? Os filhos dizem tudo Todos bem. contentes, não é? É. E também me ajudam muito, porque eu estou aqui agora com essa idade aqui, mas tenho a parte de trás que me ajuda. Eles vão comigo às compras, carregam e descarregam uma mercadoria, tanto os filhos como os netos, não é? Eu tenho a parte de trás, porque fosse só eu já sozinha já não dava. Pois Assim, muito tenho bem, essa parte muito que me bem. ajuda muito. Claro. E damos-nos todos muito bem, a família dá-se toda muito bem. E é o mais importante. Dona Maria do Rosário, vamos precisamente agora, vamos até aqui à rua, só para mostrar uma vez mais sim, aqui estamos à vontade. a nossa Nacional 2, que é uma maravilha, precisamente aqui, não é? Passam milhares de pessoas aqui, não é? Muita gente, passa muita Muita moto, gente. muito carro de verão, então Tudo. é mesmo muito. É. Muito obrigada, Dona Maria do Nada, Rosário. tudo a correr Olha, bem. e é desta forma, Mariana, que nós estamos aqui nesta plena Nacional 2 e daqui a pouquinho já vos vamos mostrar mais um ponto direto. Vamos até à Fonte dos Peixes para conhecer aquela história, porque já ouvi dizer que é uma história muito, muito bonita. É mesmo. Olha, Regina, eu aprendi aqui com a Celeste, que é uma apaixonada pela ancestralidade, que se quiseres casar em Castro Daire, tens que beber da água da Fonte dos Peixes. Já que vais lá a seguir, olha, toma lá esta. Celeste, perceber aqui também consigo onde é que foi buscar inspiração para as mais recentes obras que também nos traz aí. A mais recente, aliás, A mais recente. Entre Chás e Benzeduras. A minha Também foi fonte, aqui no território? Tudo. A minha fonte, eu bebo a sabedoria do povo. Eu é no povo. Todas as minhas obras têm a sabedoria do povo. Vamos mostrar E lá quando para casa falo também? em povo, falo nas pessoas mais idosas que eu puder encontrar. Eu tenho sabedorias nos meus livros, conhecimento empírico nessas obras que fui buscar a pessoas de 90 e tal anos e até algumas de 100. Portanto, é nelas que eu bebo toda essa realidade que está aí, porque eu não escrevo essa obra que está e esta são realidades, não são lendas. Realidades. O que é que encontramos nesta obra? Essa obra, o que é que vai encontrar aí? Vai encontrar como é que os nossos antigos, e a mim me fizeram isso, por isso é que eu digo muita vez que eu tenho a sorte de ter o conhecimento empírico. Porquê? Porque eu vivenciei toda essa sabedoria. Eu fui curada com rezas. Portanto, encontramos as chamadas mesinhas caseiras, mesinhas, não é? e fui curada com rezas nas aldeias de Montemuro. E essas rezas estão aí. Se eu não tivesse vivido isso, eu tenho a certeza absoluta que eu não escreveria esse livro, nem escreveria este. E há bocadinho a Mariana falou... Mas eu queria que nos contasse uma mesinha, assim, uma daquelas mesinha. menos conhecidas. Ai, porque há por exemplo, muitas... mas teria que a ler aí, que eu não sei de cor. Eu não pensei sei que soubesse de cor. assim alguma de Mariana, cabeça. mas por exemplo, andar aqui no nosso concelho, ninguém vai fazer mal olhado, nem ninguém lhe vai provocar o eu espero bem cobranto. que não, Mas pode acontecer andar noutros lugares e que lhe façam essa dorzinha de cabeça e esse mal-estar. Tem aí rezas para a curarem. As rezas. Sim, sim, sim. E as mesinhas, Os aquelas chás, coisinhas, os chazinhos chás. também. Eu fui curada com esses chás Com as plantas, das ervas. Sim, com as sim, ervas. sim, sim. E o livro tem uma vantagem, é que não tem só o nome da erva nem da planta, tem a fotografia da erva. Tudo que eu escrevo eu gosto de deixar bem claro Presidente, para conhece quem o esta lê. obra da Celeste? Já recorreu aqui a alguma mesinha ou alguma reza para tratar uma dor de cabeça? Tenho a certeza que sim. De uma forma Tenho a certeza que de sim. uma forma muito simpática, ainda não li a obra, mas acredito, Mas está muito curioso, acredito. que posso lá ter algumas soluções para alguns maus olhados que eu possa ter. Presidente, gostava de perceber também consigo aqui, voltar um bocadinho ao turismo. Já falámos um bocadinho dessa estratégia de conduzir quem chega ao território, ou até antes de cá chegar, já saber o que visitar, onde comer, onde beber, o que ver, mas quais continuam a ser os obstáculos ou desafios ao desenvolvimento turístico deste concelho de Castro Daire?
Ora bem, Se é que os há. nós, felizmente, temos crescido ano após ano. E isso para nós, obviamente, que é um indicador extremamente interessante, porque quem trabalha diariamente turistas por ano? em prol do desenvolvimento e percebe que estamos a crescer, isto é para nós um grande orgulho. Obviamente que temos, e como eu dizia há pouco, nós procuramos sempre agarrar nas forças vivas do nosso território, na nossa identidade e na nossa essência e no nosso património natural. Nós ainda há uma semana e pouco tivemos cá uma prova do Campeonato do Mundo de Corrida de Montanha, onde tem 10 etapas mundiais e uma em Portugal, é na nossa região e é em Castro Daire. E, portanto, isto é algo que dá muito, ou nos tem dado muito trabalho, mas também tem dado muitos resultados, porque os melhores, a elite da corrida de montanha do mundo esteve em Castro Daire. E, portanto, é este caminho que nós temos vindo a fazer. Simultaneamente, temos alguns outros ativos que precisamos de fazer investimento. E, portanto, é necessário ainda olhar para o nosso território, perceber quais são os verdadeiros ativos que têm capacidade de fazer crescer o território. Por isso é que eu há pouco falava no investimento das Termas de Carvalhal, e este vai ser uma alavanca extraordinária para crescermos. Mas em relação aos números de 2025, quantos turistas passaram por Castro Daire? Daire? Em 2025 ainda não tenho dados, mas em termos gerais posso proferir uma afirmação que é: nós estamos a crescer acima da sub-região. A sub-região está a crescer acima da região. E a região está a crescer acima do país. O que significa que nós, aqui no nosso cantinho, estamos a contribuir positivamente para o crescimento da sub-região, da região e do nosso país. E, portanto, isto para mim é algo que nos transmite um grande orgulho, motivação para continuarmos a fazer este caminho. Sendo certo que há muito para fazer, porque acreditamos que há muito para crescer. E é este o nosso caminho. No final do próximo mês, se tudo correr como está expectável, vamos abrir o nosso Pombeira Adventure Park, que é um parque aventura, onde multifamiliar, porque tem ou vai ter atividades para várias idades, desde atividades mais radicais. Vamos ter a maior via ferrata da Península Ibérica. Para quem não sabe, o canyoning é o percurso descendente de uma linha d'água, e a via ferrata é o percurso ascendente, agarrado em pontes e em cabos de aço, agarrado nos maciços rochosos. Não, é no afluente do Rio Paiva. E, portanto, com escalada, com arborismo, com pequenas rotas de graus de dificuldades diferentes e, portanto, recuperação de moinhos ancestrais de água e, portanto, com poços naturais e piscinas naturais e, portanto, vai ser mais um ativo turístico que temos para oferecer muito em breve ao nosso país e ao nosso mundo. Obviamente também que é já um grande ativo, porque ainda não foi inaugurado, já nos tem trazido pessoas do país inteiro e até pessoas estrangeiras ao nosso Parque Aventura. E, portanto, dar-lhe aqui uma nota da forma como nós olhamos para aquilo que são as nossas características naturais, e quando me dizia o que é preciso fazer, é preciso também dar mais algum investimento, mas estou certo que no nosso caso em concreto, ou em casos concretos onde existirem bons projetos, eu acredito que existe também vontade política, tanto do município, porque também apoiamos e temos um tecido associativo muito forte e que nos tem permitido trazer, falei há pouco da Taça do Mundo de Corrida de Montanha, também só acontece porque temos também uma associação que há uns anos atrás criou o atletismo em Castro Daire. E vamos ter aqui ao longo do dia todo essas forças vivas de que falava. Presidente, estamos mesmo a ficar sem tempo e uma perguntinha muito rápida para cada um. Celeste, uma palavra para definir Castro Daire. Castro Daire, um dos meus mundos. Mas eu queria dizer só uma coisinha muito pequenina. Quando se falou no reviver as tradições, há muitos fatores que já não se podem ir buscar à essência. A Rota da Transumância é um deles, porque já não existem carreiros, não existem caminhos. Portanto, mesmo se viesse a minha transumância da minha terra de Mangualde até aqui ao Monte Muro, os rebanhos todos de lá... Uma palavra para definir Castro Daire. Estamos mesmo a ficar... amor, mas tenho mais. Um dos meus amores. Carlos, convite para virem visitar a Rota da Transumância
Sim, conhecer esta... temos tido muita gente e gosto que venham mais e que haja bons apoios para continuarmos com força com a rota. Muito obrigada aos três, isto passa muito rápido, já sabem. Quanto a si já sabe, não saia daí porque eles vão sair, mas já temos novos convidados para a próxima hora de conversa, neste dia em que vamos passar em Castro Daire, dedicado à Nacional 2, mas sobretudo ao país. Obrigada. Estamos no quilómetro 136 desta longa viagem que o Conta Lá está a percorrer a Estrada Nacional 2. Segunda hora de conversa aqui em Castro Daire e estou muito bem acompanhada, só com filhos da terra, ou quase, mas já lá vamos. Para já vamos perceber onde é que anda a Regina, que eu acho que já está na Fonte dos Peixes, e a Ana Rita Cristóvão. Precisamente, Mariana, precisamente, eu estou na Fonte dos Peixes e tu disseste há pouco, Não, de facto, eu uma acho coisa que me deixou aqui curiosa, que é, esta fonte tem uma lenda muito, muito, muito particular. E essa lenda, entretanto, a Lourdes vai-me contar. Porquê? Porque, pelos vistos, os senhores, os rapazes, os moços, como quiserem, que não são desta terra, fazem precisamente uma coisa que nem sabem que fazem. Porque eles, ao beberem a água desta fonte, eles, pelos vistos, casam aqui e ficam com uma rapariga daqui. É verdade. Pois muito bem, Mariana, isto daqui a pouco já vos vamos contar o significado desta lenda, de onde é que esta lenda vem. Por isso, Mariana, daqui a nada já voltamos aqui para fazer este ponto de reportagem. Olha, Costa, olha, deve ser para mim. E se a Regina está entre... Ana Rita, também estás num local de paragem obrigatória, sobretudo para quem quer comer bem. Exatamente, Mariana, é porque se a Regina está numa fonte de amores e desamores, eu cá contento-me com a gastronomia de Castro Daire para me encher a alma e o coração. Mas antes disso, vamos também conhecer o artesanato, aquilo que de melhor se faz nesta terra, onde é conhecida pelos tecidos, sobretudo pelo burel, que é um tecido característico daqui, mas também a tecelagem em lã, o linho, a cestaria, os bordados, são dois pontos muito interessantes e depois então já perto da hora do almoço vamos conhecer o tão característico arroz de salpicão. Muito bem, vamos então passar a apresentar aqui os próximos três convidados, quase todos filhos da terra. É o caso aqui do Pedro Pontes, ele que é diretor do Núcleo de Estratégia, Planeamento e Promoção da Turismo do Centro, mas muito ligado a Castro Daire e também ao Executivo, já vamos perceber. A Marília Almeida, da Associação de Produtores Florestais de Montemuro e Paiva, ela é que não é de Castro Daire, não é? E o Paulo Matos, que além de ser o comandante dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire, é também empresário, tem uma empresa de animação turística. Muito obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite. Portanto, o Pedro é de Castro Daire, o Paulo é de Castro Daire, a Marília é de onde? São Pedro do Sul, natural de São Pedro do Sul. Mas é aqui de uma freguesia limite de Castro Daire. Mas trabalha em Castro Daire? Trabalho. Mas não reside cá? Resido. Já reside cá há quantos anos? 24 anos. Mas casou cá, foi isso? Não casei cá, mas vim para cá e fiquei. E o que é que trouxe para Castro Daire? Eu trabalho Foi o na trabalho. associação, sim. E como é que têm sido estes anos a viver em Castro Daire? Ótimo. Eu conheço, já é a minha terra, a minha casa. Não há saudades de São Pedro do Sul? Vou lá muita vez.
Estamos aqui pertinho, que também não é aqui ao lado. Sim, claro que sim. Pedro, para os nossos espectadores também perceberem, é castrense de gema, é funcionário do Executivo, mas agora está a desempenhar umas funções na Turismo do Centro, mas gostava de ouvir falar um bocadinho sobre a Estrada Nacional 2 e esta estratégia também de turismo. É o mote para o Conta Lá vir para a rua e percorrer estes 739 quilómetros de norte a sul do país, já estamos em Castro Daire. Qual é que é o papel desta estrada na promoção turística de Portugal e também de Castro Daire? Antes de mais, bom dia a todos e aqui um cumprimento especial à Marília e ao Paulo, que somos castrenses mesmo todos, e por isso o sentimento é sempre também diferente naturalmente, mas a Estrada Nacional 2 é o que costumamos dizer um dos ativos turísticos da excelência, em que, ao contrário de muitos outros, pouca promoção precisamos é realmente que haja um olhar atento dos operadores locais e que usufruam daquilo que a estrada lhes traz de forma muito, muito natural. Porquê? Porque é uma via histórica, é uma via turística, provavelmente é a grande rota turística de Portugal, que atravessa Portugal de norte a sul, e acho que Castro Daire também soube tirar partido desde muito cedo desta rota, também fruto de alguma também visão estratégica, naturalmente, porque há uma associação de municípios que no fundo vai dinamizando esta rota e vai também criando oportunidades para que os concelhos que ela atravessa possam ter também benefícios diretos com isso. E Castro Daire desde cedo, que até é um dos órgãos sociais desde muito cedo dessa própria associação, e também conseguiu perceber claramente este ativo. Em termos de estruturação, eu considero, em particular, mas acho que falando até um bocadinho aqui pela entidade que também represento neste momento, é uma das matrizes principais de estruturação do produto que nós temos no país, na região e em particular mas no dizia-me concelho. que a estrada está feita, que é preciso que os operadores saibam tirar partido desta rota mítica. Têm sabido tirar esse partido? Sim, claramente. Aliás, os dados, não sabendo de cor, porque não é também o meu papel neste momento, mas a rota tem um leque de agentes oficiais da Nacional 2 que traduzem em números esse mesmo partido que têm tirado da rota, desde alojamentos a restaurantes, a próprias empresas de animação turística. Portanto, há aqui um crescendo bastante grande do envolvimento da comunidade local, dos operadores locais, fruto daquilo que têm sido também os benefícios claros e evidentes da atratividade que os territórios têm tido dos presentes. E já vou querer perceber consigo também o que é que os turistas procuram quando passam por territórios como este, que é o de Castro Daire. Mas para já, Marília, gostava de perceber aqui também um bocadinho do que é esta associação de produtores florestais de Montemuro e Paiva. Qual é que é o vosso papel? Que trabalho é que desenvolvem? Bom dia, obrigada pelo convite. Também cumprimentar o Pedro e o Paulo. Como ele disse, somos do Castro Daire e eu considero-me também uma castrense. A Associação de Produtores Florestais de Montemuro e Paiva foi constituída em 2002, começou a sua atividade em 2003 e inicialmente era constituída para dar apoio principalmente aos produtores florestais, a nível das arborizações, de beneficiação dos povoamentos florestais, etc., e eventuais candidaturas que existissem para o efeito. Ao longo do tempo a associação foi crescendo, atualmente contamos com 2 equipas de sapadores florestais porque sentimos que havia uma necessidade para também apoiar os nossos associados, neste caso a nível da beneficiação dos povoamentos, da silvicultura preventiva e também a parte apícola, portanto a parte do mel, que também temos uma técnica que também está afeta a esse setor, que hoje não poderá estar cá, mas depois para falar do mel. Para falar um bocadinho Falamos do mel. mais da parte florestal. Mas também para se falar um bocadinho sobre o mel, porque a colega deixou-me algumas informações, porque achamos que também é uma parte muito importante da associação. Muito bem, Paulo. Trabalha muito numa joia natural de Castro Daire, que é o Rio Paiva. Gostava de perceber consigo o que é que torna não só o Rio Paiva, mas também a Serra do Montemuro, único para atividades outdoor, atividades na natureza. O que é que a empresa de que é proprietário oferece? Boa tarde. Também aqui aos parceiros de painel. Depois, quando se fala do Rio Paiva, fala-se sem dúvida alguma
do rio de montanha mais peculiar do território nacional. Porquê? Porque durante muitos anos afirmava-se, sem qualquer margem para dúvida, que seria um dos rios mais limpos da Europa. Só a partir disso já nos deixa uma perspectiva daquilo que é usufruir não só das suas paisagens, pelos vales encaixados, como também das suas águas revoltas, mais no inverno. Nessas alturas nós oferecemos as descidas de rio, o rafting, seja em botes para grupos, seja através de canoas ou de boias cross, mas também na primavera e no verão, em que ele se torna mais simpático para aquelas pessoas que são menos aventureiras. Com águas cristalinas e muito agradáveis. E é ainda esse rio mais limpo da Europa? Isso normalmente sim. Uma vez por outra, acho que temos ainda um caminho muito longo a percorrer ao nível da educação dos nossos jovens, que depois se tornam adultos e, por vezes, sem querer, quero acreditar, cometem alguns desleixos. Mas sim, de um modo geral. Mas quando nós falamos no Rio Paiva, não podemos pensar só no Rio Paiva em si. O Rio Paiva tem inúmeros afluentes que nos permitem a prática de outras atividades. Como é, por exemplo, e o Pedro é se calhar um dos maiores responsáveis pela implementação do Pombeiro Adventure Park, que tem características únicas a nível nacional. É basicamente um canyon que é precisamente num desses afluentes do Rio Paiva. No Rio Pombeiro, que é um canyon no qual existe a via ferrata, pode-se afirmar, sem margem para dúvidas, a melhor via ferrata do país, com uma área de escola para pessoas que gostam de montanha, onde podem aprender a fazer rappel, escalada, com vias de iniciação, também canyoning, porque esse riacho está muito bem conseguida a solução. Isto é que é um ativo mesmo da excelência, porque temos não só a possibilidade de usufruir de uma paisagem única, como também quem está a praticar, a usufruir da via ferrata, pode estar a ver outras pessoas a praticarem canyoning. Já voltamos a falar sobre este turismo de natureza e também turismo de aventura que está a crescer e que tem aqui muita potencialidade também em Castro Daire, porque penso que a esta hora vamos voltar em contacto direto com a Ana Rita Cristóvão, que está no Mesio com os artesãos. Isso mesmo, Mariana. Estamos no centro de tudo que é artesanato aqui de Castro Daire. Estamos na zona do Mesio, que fica colada à Serra do Monte Muro, também a 3 km do centro da vila, mais ou menos, e que é um dos pontos obrigatórios para conhecer a cultura e a identidade de Castro Daire. Estamos a falar de uma terra que é muito conhecida pelos produtos em lã, também pelo burel, e temos connosco a Lourdes, que pertence à Cooperativa de Artesãos de Monte Muro e que é também aqui a porta-voz de todo este trabalho que é de muito valor para vocês, não é, Lourdes? Sem dúvida alguma. Até porque nós víamos já estas peças a desaparecerem, nós agora estamos a dar continuidade. É assim, eu já cá trabalho há 40 anos, era uma menininha, não é? E desde sempre o objetivo principal desta casa foi afixar as pessoas à região. Para isso tinha que se lhe dar condições. Para além disso, também aproveitar a matéria-prima que a região dava. Daí o termos o trabalho do linho, do burel que é 100% lã, não é? E para além disso há outros materiais, como a silva, a palha sem teia, que neste momento, infelizmente mesmo dando continuidade, estamos com algumas dificuldades nesse trabalho.
E, por exemplo, aqui o que é que o João estava a mostrar, o que é que esta artesã está a fazer? ela está a tecer. Neste caso, o tiar dá para este tiar dá para fazer linho, lá está adaptado para tudo o que é fio. E então está a fazer neste momento, julgo eu, que aqueles cestinhos que vemos ali, porque nós adaptamos agora, como pegar só nos trabalhos que se usavam e faziam antigamente, era muito pouco. Tanto que hoje não imaginemos só fazer colchas, a fazer lençóis, a fazer, claro que não interessaria muito pouco. Então estamos a adaptar a mesma técnica, a mesma matéria-prima, o mesmo processo para fazer trabalhos adaptados aos tempos atuais. Porque, portanto, temos aqui estas cestinhas. Os cestinhos de pão, cosméticos, medicação. Agora é para aquilo que as pessoas entenderem, não é? Mas antigamente usava-se para o pão, era isso? Usava-se para o pão? Não, antigamente não se usava esse cesto para pão. Nós agora é que pegamos o antigo e estamos a adaptar para as necessidades atuais. E tem muita saída? Este trabalho tem mesmo muita saída. Porque dá para tudo, não é? Dá para, até mesmo para enfeite. Claro, exato. Mas além dos cestinhos, Lourdes, temos também aqui outro elemento muito característico. Que é a tecelagem do linho. Aqui sempre houve produção de linho, já há uns anos que se perdeu, como é lógico, mas pronto, mas as pessoas viviam, isto é uma zona muito pobre, e então as pessoas viviam única e simplesmente daquilo que a terra lhes dava. Daí a necessidade de aproveitar tudo. Não é? E então cultivavam o linho, em que faziam os lençóis, o próprio vestuário, não é? Não peças de adorno como nós fazemos hoje. Lá está a tal situação, deixamos o que era mesmo usado na época, pegamos na mesma técnica e fazemos as coisas adaptadas aos dias de hoje, não é? E às nossas necessidades. Mas se falamos em algo característico aqui de Castro Daire, falamos do burel, não é? Temos aqui também estes exemplares, neste caso um estojo para um telemóvel, para canetas e uma capa de um livro. Exatamente. Para além disso, temos muitas outras coisas. Isso é apenas um pequeno exemplo, não é? Porque lá está, isto era uma zona pastorícia. Então a lã era aproveitada e as pessoas teriam de se orientar também no dia a dia, não é? Pronto, naquilo ainda se usa muito hoje, ainda vamos se calhar também até àquele lado, porque ali temos uma exposição que nos conta um bocadinho mais sobre esta história. Ainda é muito usado o burel, ainda se procura muito? Hoje já um bocadinho mais que noutros tempos, porque é outra situação, é um tecido também já que temos já bastantes dificuldades em manter, porque nós mesmos temos como fazer burel. Como viram, temos tecedeira, precisamos da mão de obra para o resto. Agora, manualmente é muito complicado, não é? E então, pronto, nós temos aqui o processo todo. Não é? Exemplificado, não é? Desde o início, desde que é lã? Desde a rama em lã, a tesquia do carneiro, inclusive, a todos os passos, até chegar então ao burel. Porque as pessoas vestiam-se daquela forma. Ou seja, além de hoje em dia se adaptar para coisas mais modernas, como os tojos, as capas do livro que vimos ali, antigamente tinha uma função também muito importante, que era o vestuário. Exatamente, por isso é que lá está, nós agora estarmos a fazer vestuário dessa forma não teria interesse, para muitos sim, mas não para toda a gente. Antigamente usava-se para quê? Era para proteger do frio nas alturas frias? Era para o frio, era para tudo, não havia outra coisa. As pessoas não podiam andar nuas, tinham mesmo que se proteger dessa forma, não é? Portanto, era o burel, ou então ainda no verão, outro tecido que pouca gente conhece, a serguilha. Portanto, aqui, por exemplo, este tecido, aqui já não é 100% lã, mas 50 lã, 50 linho. Já se nota também pela textura e mesmo pela cor, não é? Exatamente, porque, claro, era um tecido bem mais fresco. Porque não havia outra coisa, era apenas linho. Agora imaginemos-nos a trabalhar no campo,
com um tecido, com um fato branco, não é? Durante o verão Claro. era mais complicado. E a ver porque as pessoas, os tecidos chegaram aqui muito mais tarde, aqui e ao nosso país também, não é? Portanto, aquele tecido que nós hoje conhecemos chegou aqui muito tarde, então as pessoas tinham que se vestir mesmo desta forma. É a tradição em estado puro. As pessoas gostam de visitar. Isto aqui é uma exposição que também está de resto aberta ao público. Que comentários é que as pessoas vos dizem? Ai, é assim, maravilhas. Normalmente, ainda bem, força, continuem, parabéns, porque realmente são coisas que hoje já estão mesmo a desaparecer. E eu tenho que admitir, nós se começássemos a recolha neste momento, não tínhamos rigorosamente nada. Nós temos, claro, começámos já há muitos anos, não é? E então as pessoas também já começaram a perceber-se e a não destruir aquilo que têm e pronto, e nós damos continuidade, como puderam ver, em termos de produção de artesanato, nós continuamos a produzir. Muito bem, muito obrigada, Lourdes. Não, Preservar é a palavra de ordem aqui nesta cooperativa de artesãos de Montemuro, na zona do Mesio, onde as tradições são também exaltadas e é também um ponto de paragem obrigatória nesta Nacional 2. E pelo que sei, não vais sair daí, Ana Rita, porque há mais motivos para ir até ao Mesio, mas já lá vamos daqui a pouco. Continuar aqui a conversa. Pedro, gostava de lhe perguntar o que é que procuram os turistas quando passam por territórios como Castro Daire? Sejam eles nacionais ou estrangeiros. Sim, acima de tudo acho que não apenas em Castro Daire, mas é uma tendência atual que é a autenticidade e a experiência, ou seja, cada vez mais o foco do turismo deixou de ser aquele turismo apenas do descanso, um turismo mais passivo, para termos pessoas que procuram sempre algo que seja associado. E Castro Daire em particular, como toda a região centro, temos essa diversidade e essa oferta. E a Nacional 2, no fundo, proporciona esta ligação entre ativos que existem em abundância e em diversidade também na nossa região, como a gastronomia, como o Paulo ainda há pouco falou da questão do turismo ativo e de natureza, que é um dos condimentos fortes também da nossa região, mas depois muito também a cultura, o património, mas acima de tudo eu gostava de destacar aquilo que nos distingue verdadeiramente, que é a capacidade de receber pelas gentes do centro, ou seja, Castro Daire tem sempre essa linha que sempre soubemos receber muito bem. E aqui há uma particularidade grande também importante no turismo. E é muito importante nas políticas públicas haver este equilíbrio, que é o equilíbrio entre aquilo que é proporcionar boa qualidade de vida e felicidade aos que residem, porque é essa felicidade e essa qualidade de vida que depois vai ter os reflexos positivos ou negativos naquilo que há também aqueles que nos visitam, porque continuo a achar que um bom embaixador é o maior anfitrião do seu território. E podemos ter muitos recursos. Castro Daire tem excelentes recursos, desde o turismo ativo. Sei que foi falado no painel anterior a questão da transumância, mas falando aqui no nosso setor primário, na agricultura e na pastorícia, como a questão da floresta. Temos um património natural riquíssimo, aqui também muito bem balizado nestes dois grandes ativos naturais, que é a Serra de Montemuro e o Rio Paiva, e depois uma particularidade muito grande que temos em Castro Daire e que é um marco da região centro, que é a questão termal, ou seja... As termas. As termas em si, Castro Daire tem as termas de Carvalhal, mas a região centro do país tem 60% da oferta termal de Portugal, ou seja, é um ativo muito importante, é um ativo que gera muita economia à volta, necessita também de um upgrade aqui forte também de investimento. Mas, que vai ser feito aqui nas termas do Carvalhal mesmo, e o Presidente teve a oportunidade de falar disso mesmo. Precisamente, e é esse exemplo e essa atitude que nós também precisamos, que haja cada vez mais a estruturação deste produto à volta dos ativos. E esse é um grande desafio que eu acho que neste momento se coloca também à região e à própria entidade, mas acima de tudo às sub-regiões, na CIMES, mas nos municípios, ou seja, esta forma de envolver a comunidade local e proporcionar uma experiência autêntica é que vai fazer com que aquilo que é uma via como a Nacional 2 depois se manifeste de uma forma mais ou menos positiva, com maior ou menor permanência no território dos seus turistas. Antes de ir aqui à Marília, perceber aqui também com o Paulo quem são os aventureiros
que procuram essas atividades no Rio Paiva ou na Serra de Montemuro que a sua empresa também oferece? Os aventureiros... São mais portugueses, mais estrangeiros? Há de tudo. Nós, quando falamos em Castro Daire, não podemos falar só em Castro Daire no nosso território. Porquê? Porque nós estamos aqui num enclave encaixados entre o Dão e o Douro. E há unidades hoteleiras de grande qualidade, seja do lado do Dão, seja do lado do Douro, que estão muito próximas, porque a A24 dá-nos, confere-nos essa proximidade e oportunidade. Portanto, em muito pouco tempo, quando há bocado eu falava do Pombeiro Adventure Park, gostava só de dizer que está praticamente sitiado em Castro Daire, porque está na aldeia de Lamelas e está aqui a 2 km. E conseguimos concentrar lá muita gente, turistas americanos, europeus e também portugueses de todas as idades e faixas. Mas há atividades e é uma empresa que é procurada ao longo de todo o ano ou há aqui alguma espécie de sazonalidade nas atividades? Há sempre sazonalidades, mas há atividades para todas as alturas. Por exemplo, o rafting, ou as descidas de rio, ou algumas caminhadas mais específicas no inverno, depois na primavera, e depois na primavera, verão e outono, por exemplo, o canyoning, as caminhadas de montanha. Quando falamos de atividades, não podemos reduzir isto apenas às atividades outdoor, porque há toda a gastronomia, concelhia, também provoca fluxos de pessoas de fora para virem experienciar. Eu, por exemplo, gostaria de destacar, como disse no início, eu também sou o comandante dos bombeiros e nós temos aqui sinergias entre várias entidades e, por exemplo, temos um evento que é a Transumância sobre Rodas, que é dedicada a motares que querem vir fazer, vamos lhe chamar, um passeio mais paisagístico e gastronómico. Mas também do sopé da Serra da Estrela até à Serra do Montemuro? Não, a Serra da Estrela aqui não. Mas também gosto da Serra da Estrela, que é espetacular. Mas a nossa, pronto, se calhar por ser de cá, mas tem outros encantos escondidos que também devem ser procurados. Também vou querer falar consigo e cruzar aqui um bocadinho a conversa com a Marília, por ser efetivamente o comandante dos bombeiros voluntários de Castro Daire, mas para já vamos ter com a Regina Nunes, ela que continua na Fonte dos Peixes, e gostava de te perguntar, Regina, se já bebeste ou não a água da fonte? Não, Mariana, ainda não bebi, até porque eu sei que se bebesse desta água talvez podia casar aqui, não é? Mas acho que o meu destino vai ser outro, pelo menos espero eu. Não é que eu não gosto de Castro Daire, atenção, eu gosto muito, mas acho que os planos são outros. Olha, Mariana, pois bem, nós estamos aqui em Plana Nacional número 2, eu estou com a Lourdes Guerra, a Lourdes que é nascida e criada e casada também nesta terra, não é, Lourdes? Sim, senhora. E que nos vai contar um bocadinho sobre esta lenda, a história desta fonte. Nós estamos precisamente à frente do mural da Transumância. Transumância. Precisamente, e que já foi muito bem falado, é verdade, ao longo deste programa, e precisamente é aqui onde está a Fonte dos Peixes. Fonte dos Peixes, isso mesmo. Lourdes, conte-me, vamos caminhando, vamos. Vamos à água. Vamos à água, mas eu não posso beber dessa água. Não pode. Senão eu vou casar aqui. Viva menos. Oh, Lourdes, vamos aqui falar um bocadinho desta lenda. Então, como é que isto tudo surgiu? Como é que esta lenda surgiu? Pois, eu não sei. A minha mãe já velhinha a contava. Sim. De longe. Essa lenda vem de muito longe. E que lenda é esta, para quem não conhece? Sim. A nossa água milagrosa. Portanto, eu vou começar por lhe explicar tudo. Claro. A Fonte dos Peixes não tem cá rival. É água gostosa e bem milagrosa e cura todo o mal. E tem, além disso, a divina graça de quem ela beber.
quando por cá passa. Quando passa um rapazito, seja feio ou bonito, isso nada quer dizer. Logo as moças vão pedir ao santinho para ele ir àquela fonte beber. Como eles nada sabem, lá vão, sentem-se frescos e tesos. A partir desse momento, há já mais um casamento. À terra ficaram presos. Muito bem. Esta é a lenda. Esta é a verdadeira lenda da fonte dos peixes de Castro Daire. Castro Daire. Ou seja, eles, coitados, ingênuos, inocentes, vão beber ali uma aguinha e pronto. depois... Nós agora já dizemos, não bebas, se não queres cá ficar, não bebas essa água. Não bebas essa água, porque senão podes casar aqui. Podes casar aqui. E diga uma coisa, Lourdes, e as senhoras? E as senhoras também. As senhoras acontece exatamente a mesma coisa? Sim, mas mais homens, mais os homens. Mais os homens. Eu ouvi sempre dizer, diga. Claro. A Lourdes traz aqui uma cantarinha. Uma cantarinha. E era daqui que os senhores bebiam a água? Não, os senhores bebiam dali. Dali na mãozinha ou sem mãozinha. Põe a boca e bebem. É. Então, e a cantarinha? A cantarinha é para quando nós queremos encher e levar para beber em casa, ou uma água fresquinha. Claro. E sabe então, melhor ainda, não é? O barro sabe muito bem. Sabe muito bem. Preserva as coisas mais frescas, não é? Sim, senhora. Vamos mostrar. Ai, que maravilha, é isso mesmo, Lourdes. É aqui que vem a água. Eu venho aqui à água, sempre para a minha casa. Todos os dias vem cá? A gente traz um garrafão, não é preciso todos os dias, mas viemos muitas vezes. Muitas vezes, sempre. Oh, Lourdes, há pouco, antes deste direto, falou-me aqui de uma curiosidade bastante particular desta fonte, que é, no verão a água está muito fresca, mas no inverno está mais tépida. Está tépida, sim senhora, não sei. Ela nasce numa nascente lá para a serra e deve ser essa a causa da temperatura da água, não é? Agora a minha mão está gelada. Pois. Está a ver? Sim, senhor. Está fresquinha. Se vier aqui com uma garrafa, ela fica embaciada. Quando está. Agora no inverno, não, já podemos beber que ela é tépida. Lourdes, e os turistas, as pessoas que visitam aqui a Nacional 2, porque isto é mesmo coladinho à Nacional 2, param aqui para beber esta água, o que é que as pessoas dizem quando contemplam este mural e esta fonte? Eu nunca apreciei assim, desculpe, estar aqui muito, com muitos turistas, mas eles ficam muito tempo a contemplar. E o que é que mais dizem? Acham muito bonito e depois então vêm beber, se estiver alguém, eles perguntam se pode beber, à vontade. Poder pode, agora a história é outra. Mas os turistas estes já vêm, pronto, já vêm casados. Até alguns, e já vêm de longe e pronto, se calhar não ficam cá. Não. E conhece casos aqui da aldeia que isto pudesse ter acontecido? Sim, eu conheço alguns família, casos. Por exemplo? Não, de família não tenho ninguém, não tenho. A Lourdes. Falar. A Lourdes bebeu muita água, o seu marido também bebeu muita água e por aqui ficaram. Desde que nascemos. Desde que nasceram? Desde que nascemos. A sua vizinha, a Maria do Rosário, não aconteceu a mesma coisa? Da casa da... Não sei de onde é que era o marido dela, ela já é viúva, mas eu também não sei de onde é que era o marido dela. Mas podia ter acontecido também uma situação assim? Podia. Ela também sabe a lenda, nós todos sabemos esta lenda. E eu sei que... Dona Maria, sei que além, portanto, naturalmente a fonte dos peixinhos, Ângelo, não sei se já mostraste os peixinhos, daí ser a fonte dos peixes. Até porque a água sai precisamente pela boca dos peixes. Onde os peixes têm ali o rabinho, aqui as cabeças, e aqui sai a água. Fresquinha. E a gente bebe assim. Ou assim. Era assim que os senhores e as senhoras faziam e ainda fazem. Que maravilha! Maravilha.
Está linda na mesma. Está calor? Está calor, está assim mais abafada. Está abafado, está bom. Lourdes, olha, muito obrigada. Foi um gosto imenso conhecer esta história maravilhosa, porque isto é o que faz o património, isto é o que faz o legado, não só de Castro Daire, mas também do nosso país, Mariana. E vamos continuar ao longo deste dia a conhecer histórias tão bonitas como esta também. Eu cá não sou de intrigas, Regina, mas a tua convidada, a Dona Lourdes, chamou a água de milagrosa, há quem a chame de perigosa, mas eu cá não sou de intrigas. Voltamos aqui à conversa com os nossos convidados. Marília, falava-me que a Associação de Produtores Florestais tem atualmente 2 equipas de sapadores florestais constituídas, portanto, sim, também tem aqui, de alguma forma, um papel importante no trabalho de prevenção de incêndios. Sim, claro que sim. Fora daquilo que antigamente se chamava o período crítico, que agora já não é assim, mas fazem a parte da civicultura preventiva, durante a época de maior calor fazemos também vigilância, depois primeira intervenção, apoio ao combate, o rescaldo e vigilância pós-intervenção. Essas equipas são constituídas por quantos elementos? 5 elementos cada uma, portanto nós temos 10 elementos que integram as nossas equipas atualmente. Assim como o protocolo com o ICNF para podermos levar a cabo essa parte da vigilância. Não é? E os últimos anos têm sido muito duros aqui nesta matéria de incêndios. Podemos também chamar aqui o Paulo à conversa. Bom, é que sim. Como comandante dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire, não tem sido nada fácil. O que é que tem falhado, Paulo? Ora bem, fui um bocadinho apanhado de surpresa, mas eu acho que o que falha é transversal a todo o país. É muito fácil, quando alguma coisa falha, a primeira coisa que acontece é pistolas apontadas a alguma personalidade. Mas eu acho que o que falta tem faltado ao longo das décadas a coragem política para se legislar o ordenamento do território. Cada vez mais há menos pessoas no nosso território, nos territórios do interior, cada vez há menos gado, e esse era logo o primeiro impacto ao nível da atitude preventiva. É que ovelhas, cabras no monte significa pouca vegetação. Neste momento não há, portanto há muita... Não há ovelhas e cabras. Certo, há muita vegetação. Ainda há. Sim, ainda há algumas... O cabrito aqui no Monte Muro é espetacular. Sim, ainda vão existindo algumas. Mas neste trabalho da prevenção, acredito que seja aqui também um braço amigo, não é? Este trabalho, estas 2 equipas da Associação de Produtores Florestais do Monte Muro e Paiva, mas a aposta na prevenção também tem que ser mais e maior? Tem que ser mais e melhor. Eu não estou a dizer que quem a faz mal, mas é muito importante esta cumplicidade que tem que ser efetiva entre todos os intervenientes no terreno. Eu dou um exemplo apenas, acho que com esse exemplo toda a gente consegue compreender. Em 2017 houve vários incêndios muito significativos e destruidores, nomeadamente aquele que, por ter ceifado e ter estado na origem daquelas mortes todas em Pedrógão, fez-nos pensar a nós e penso que a todos os atores, a todos os intervenientes nestes teatros de operações, do porquê de tal tragédia. Na altura, por exemplo, a GNR penso que não estaria também preparada para uma coisa destas dimensões e foi um bocado por aí que aconteceu a tragédia. Na articulação entre os postos de comando, entre as pessoas que estão no terreno a orientar... E hoje essa articulação já funciona melhor? Eu vou-lhe dar um exemplo que vivenciamos. Nós tivemos o maior e mais destruidor, mais rápido incêndio do país dos últimos 30 anos, há 2 anos. Em 2024? Certo. E não tivemos nenhuma vida humana perdida. E eu posso lhe garantir que não foi só devido ao trabalho dos bombeiros,
foi também devido à própria dinâmica com as populações, mas especialmente, e já tive a oportunidade de elogiar o espetacular desempenho extremamente eficiente e qualificado das equipas da GNR no território de Viseu. Só entre todos é que conseguimos chegar lá, mas precisamos que o poder político, na Assembleia da República, legisle para que os territórios possam estar mais ordenados. Muitas vezes proteger... nós temos aqui uma dificuldade muito grande, quase todos os intervenientes, com o ICNF. O ICNF tem a missão de proteger e muitas vezes não permite um determinado tipo de intervenção preventiva. Só que depois que era necessário? Esse excesso de proteção leva a que tudo seja destruído. E eu penso que aqui, também com o tempo, chegaremos lá, todos a trabalhar em conjunto. Mas para já tem sido difícil. Muito bem, entretanto, a hora de almoço está a aproximar-se, nós ainda temos aqui mais um bocadinho de tempo de conversa, mas com esta hora de almoço a aproximar-se, uma das paragens obrigatórias em Castro Daire é precisamente no Mesio para provar o arroz de salpicão, onde está a Ana Rita Cristóvão. E eu é mesmo caso para dizer, Mariana, daqui já não saio, daqui ninguém me tira, porque o cheirinho que vai nesta cozinha, só tenho pena que a Câmara não permita que chegue aí. Nós estamos, como disseste, no restaurante típico do Mesio, aqui à beira da Estrada Nacional 2, porque se há coisa que marca este território, além do artesanato, é também a gastronomia. E quem é que não gosta de fazer a Nacional 2 e ter um belo petisco para o almoço? Aqui é o arroz de salpicão, que é o ex-libris, a iguaria máxima. Mas já lá vamos a eles, também para aguçar um bocadinho a curiosidade, e vamos falar com António Magalhães primeiro, que pertence à Associação Etnográfica e Social daqui desta zona, porque o vosso papel acaba por ser também muito da promoção destes sabores e saberes aqui da região, não é? Bom dia. Bom dia, sim. O restaurante resultou de um levantamento de costumes, de tradições, também gastronómicas aqui da região de Montemuro, e daí o termos um dos pratos favoritos dos clientes é o arroz de feijão com salpicão, mas para além deste temos outros pratos, o cabrito, o borrego, outros enchidos, a moira com entrecosto. Que é uma zona onde o fumeiro é muito forte, não é, Sr. António? Sim, uma zona onde as pessoas se alimentavam muito com fumeiro nos trabalhos árduos do campo, nas festividades também do ano, e era muito usual os fumeiros. E as pessoas procuram-vos muito porque atrás de nós está o restaurante, ainda agora é hora de almoço, ou seja, ainda não é o ponto alto e já está cheio. Sim, por norma, quase todo. Há épocas mais fraquinhas no inverno, mas por norma todos os dias temos assim casa cheia, sim. E bem, há muitas pessoas que vêm fazer a Nacional 2, as pessoas que por aqui param dizem-lhe isso? Sim, temos muitos clientes mesmo, aliás, mesmo algumas agências de viagem também fazem aqui almoços com excursões de fazer a Nacional 2 e almoçam aqui também, visitam um museu, o artesanato, sim. Muito bem. Vocês aqui têm uma peculiaridade, que são vocês que fazem o vosso próprio pão. Isto também temos aqui é a bola, não é? São bolas de salpicão que são feitas com a mesma massa que fazemos o pão. E o pão é fabrico próprio aqui para o restaurante. Muito bem. Eu vou ali ter com a Filomena, que já ali está a olhar para nós à nossa espera, porque a verdade é que esta senhora é que sabe todos os segredos aqui do prato, não é, Filomena? Conte-me lá o segredo. O segredo é dedicar-lhe dedicação e amor pelo que se faz. Então aqui o João já foi mostrando algumas imagens enquanto estávamos a falar com o António. Quais é que são aqui os ingredientes principais? É só o salpicão, o salpicão só por cima é o arroz e o feijão vermelho. E o arroz tem de ser cozinhado lentamente, tem de ter aqui... É um quarto de hora antes, está-se refogado, adiciona-se o feijão e deixa-se apurar, e um quarto de hora antes de servir, mete-se o arroz. Come só assim com o salpicão? Sim. Não há mais carne, é só com este enchido? Não há mais nada. Eu ouvi dizer que o que faz aqui a diferença neste prato é mesmo o caldo. Pois, se calhar. Não vai revelar nada.
Está quase. Leva os ingredientes base, além, pronto, da parte do segredo que é a receita que... Leva polpa de tomate também, pronto, e é só. E o resto... E é o prato mais pedido aqui no restaurante? Sim. Tem pessoas que vêm de propósito para... De propósito, longe. Se tivesse de descrever o sabor desta refeição numa palavra, qual é que diria? Deliciosa. Portanto, agora só mesmo provando, não é? Exatamente. Pronto, nós se calhar vamos a seguir fazer a prova dos 9, só mesmo para ter a certeza. Fica aqui já o apetite aberto para esta hora de almoço, aqui neste restaurante, a dar-nos conta do arroz de salpicão, que é assim o ponto alto da gastronomia. Se sobrar, ainda leva um bocadinho para ti, Mariana. Pronto, daí tens que sair, não é? Não saio daí, ninguém te tira, Ana Rita, porque precisamos de ti para o resto da tarde e desta emissão que ainda nos falta aqui fazer em Castro Daire, mas fica um bocadinho só a provar o arroz de salpicão, que vale muito a pena aí no restaurante típico do Mesio. Continuar aqui a conversa com os nossos convidados, o tempo já está quase a acabar, mas retomávamos aqui a conversa porque o Paulo estava a terminar aí de falar sobre essa questão do ordenamento do território, da prevenção dos incêndios. Eu acho que não há muito mais a dizer, a não ser que quem nos quiser visitar, quem quiser visitar o nosso concelho, há uma coisa que vai ter de certeza, que é segurança. No nosso concelho trabalha-se muito a segurança. Os nossos bombeiros estão extremamente bem capacitados, mesmo ao nível de uma hipotética necessidade de intervenção em âmbito dos outdoor. E também a própria população civil, a partir dos jovens, está a ser preparada numa perspectiva de segurança. A Marília, eu também queria falar um bocadinho do mel, diz que não é a sua área, mas que a colega deixou algumas notas. O turista que chega a Castro Daire sabe que o mel é um produto aqui da região? Sim, penso que sim. Nós temos, por exemplo, no caso aqui da Câmara, muitos eventos que vão, é o nosso mel que levam, portanto, o mel da Serra, Montemuro e Paiva, portanto, que é assim que é designada a nossa marca, mas sim, e é um produto de qualidade. E qual é que é o vosso trabalho aqui neste setor da apicultura? Temos muitos apicultores em Castro Daire? Não é só Castro Daire, portanto, a nível dos apicultores ativos que a Associação neste momento tem, são cerca de 250. Portanto, a técnica... Mas quando diz não só em Castro Daire... Não é só Castro Daire Concelho. Ok. Portanto, a colega... Trabalham com outros de outros concelhos? De outros concelhos, sim. A colega, neste momento, a Associação tem uma candidatura aprovada no Programa Nacional Apícola, no Programa Nacional de Apoio ao Setor Apícola, assim é que se chama, onde faz o acompanhamento de cerca de 17 mil colmeias a nível da sanidade, do rastreio de doenças, etc. Depois o próprio maneio das colmeias, não é? Porque o setor apícola também enfrenta muitas dificuldades e desafios atualmente devido a algumas pragas e doenças que têm entrado. Sobretudo pragas e doenças, não é? Sim. E o mel, o que é que o torna único, o mel desta região? Eu pessoalmente gosto muito do mel de Castro Daire, porque o mel, há pessoas que acham que é o mel agressivo, porque é o mel mais escurinho, é muito, na minha opinião... é daqueles escurinhos? É daquele mais escurinho, é durze, que se calhar com uma misturazinha de eucalipto, castanheiro, pronto. Não temos um mel de uma única planta, portanto é multifloral, mas é muito saboroso e lá está um bocadinho mais agressivo. Não é aquele mel clarinho, aquele mel mais suave, mas eu pessoalmente gosto bastante. E penso que é apreciado porque nós já temos pessoas que já são clientes habituais e vão sempre à associação comprar o mel porque está a acabar ou assim, portanto também vendem na associação o mel dos vossos produtores? Sim. Muito bem. Pedro, gostava aqui também de perguntar que investimentos ou projetos é que fazem falta nesta região do país? Porque um dos grandes desafios, além de atrair turistas, e falávamos dessa diferenciação e de oferecer experiências únicas, que não existam noutro ponto do país, para que eles venham efetivamente para este território, é transformar passagem em permanência. Também que os turistas fiquem 1, 2, 3 noites e usufruam do território a 100%. O que é que faz falta? O que é que ainda faz falta? São vários os pontos, mas antes de tocar nesse ponto eu queria só tocar numa questão que para nós, para o turismo, acho que é fundamental, e o Paulo e a Marília falaram nela aqui, aliás foi um tema,
que tem a ver com a segurança, ou seja, tudo que foi falado na parte aqui mais até no âmbito da proteção civil e daquilo que o turismo pode contribuir, porque pode, e também depois pode ser refém desses mesmos processos, e a região centro tem tido esse, infelizmente, tem sido assolada também por essas catástrofes naturais. E aqui, neste particular, há realmente ativos turísticos, e passando também na parte do investimento, que podem ser valorizados. E nós, muitas vezes, pelo menos esse é o meu entendimento, e acho que é correto, que é o sucesso dos nossos territórios estão na capacidade que nós temos de perceber os ativos que temos, daquilo que conseguimos ir buscar diferenciador fora do nosso território, mas adaptá-lo ao contexto. E potenciá-los, e potencial. Onde eu quero chegar com isto é, os investimentos em cada região ou em cada território são diferenciados. Nós devemos ter uma matriz estratégica e, efetivamente, de desenvolvimento dos territórios, mas cada um tem as suas necessidades próprias de investimento. E aqui neste território em particular, para além da questão termal que já falamos há bocadinho, mas há estes ativos naturais. Há uma necessidade muito grande de haver investimentos para potenciarmos aquilo que a floresta e a natureza nos dá. E esses investimentos às vezes são feitos. Portanto, eu queria levar a parte do investimento, e neste caso em particular, para uma outra dimensão, que é a complementariedade e a manutenção dos investimentos que já foram feitos. Onde eu quero chegar com isto é... Mas há uma falha nessa manutenção? Não é falha. Faltam recursos, muitas vezes. Faltam meios. Para fazer essa manutenção. Recursos monetários, financeiros, muitas vezes. Mas acima de tudo a organização. Comunicação entre as várias entidades que têm responsabilidades nesta matéria. A natureza, o rio, é o principal. São os dois principais ativos de Castro Daire. Mas é fácil de percebermos. O Paulo ainda há bocadinho falou. A desertificação dos territórios é o primeiro passo para não termos realmente uma manutenção e uma preservação destes dois ativos. Não há volta a dar. Agora, por isso é que eu acho que devemos ter investimentos naturais de potenciar esta diferenciação positiva alavancada nos ativos naturais que temos, e com o tal critério que hoje se exige, que é a inovação, a digitalização, sermos um território, pode estar distante, mas que estejamos próximos. E falo apenas não da acessibilidade de vias, como é a Nacional 2, por exemplo. Aqui, entretanto, vamos ter dois ativos que vão cruzar a Nacional 2 de uma forma perpendicular, que são as estradas com história, a N16 e a N17, que vão ligar o mar, ou seja, a costa, à Espanha, porque nós temos que perceber também o âmbito da Nacional 2 nesta particularidade grande, que é uma componente turística importante, não só para Castro Daire, mas para a região, que é uma ligação direta, não apenas à Espanha, mas aos aeroportos, a todo um público que faz a Nacional 2 durante todo o ano, ou seja, conseguem descobrir a tal questão da sazonalidade que tanto se debate no turismo. Janeiro a janeiro. E, portanto, para complementar esta questão de valorização da identidade própria e o contexto próprio de cada localidade, é também a questão da estadia e de termos capacidade para acolher aqueles que nos visitam. Não vale de nada nós estarmos a promover... Tem essa capacidade. Portanto, é um território que, na minha modesta opinião, e não é por sermos de cá, está capacitado nesse sentido. Agora, precisa de investimento e, se calhar, valorização efetiva nestes recursos naturais através de valorização e de uma ligação muito grande, só para fechar, ligando ao painel anterior, que é aquilo que mais nos caracteriza, seguramente, não só a Castro Daire, mas a região, que é aquela valorização das gentes locais, a identidade que nós temos e transportando a tradição para aquilo que é o presente e ligado ao futuro, obviamente. O nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas eu tinha aqui um desafio para os três, é igual para os três, aliás, que é, se alguém estiver agora a ver-nos lá em casa, que eu espero que esteja muita gente a ver-nos, e nunca tiver visitado Castro Daire, porque é que no próximo fim de semana deve já sair de casa, fazer as malas e vir para Castro Daire? Paulo. Eu não quero fugir à sua questão, mas acho que tenho aqui uma informação que é importantíssima. Muito rápido. Fala-se muito na questão da inovação e na inclusão para pessoas diferentes e únicas. E nós estamos muito esperançados. Temos um projeto, um desafio que foi lançado ao Turismo de Portugal, que esperamos vir a ter sucesso, que basicamente o que pretendemos é
levar as atividades, já que há pessoas que, por problemas de morbilidades ou deficiência motora, não conseguem experienciar as atividades de outdoor, nomeadamente o canyoning, as descidas de rios, através da realidade virtual e som 360, queremos que as pessoas possam experienciar o contacto com a natureza e as sensações que daí provêm. Esse é a nossa grande ambição para o futuro e o desafio que lançamos ao Turismo de Portugal. Estão à espera agora aí de uma decisão da Turismo. Exato. Muito bem. Vamos ver no que é que dá. Eu espero que vá para a frente e que dê certo, porque realmente os territórios também devem ser inclusivos a todos. Mas o motivo, porque é que as pessoas devem sair de casa já no próximo fim de semana e visitar Castro Daire? Castro Daire, eu sei que é um clichê, mas Castro Daire é único. O nosso território é mesmo único. Há muitas coisas para descobrir e não devem vir sozinhos, devem vir em grupo e trazer os amigos. Trazer os amigos. Marília, porque é que se deve vir a Castro Daire? Visitar a nossa Serra e Rio, que tem paisagens magníficas, que nesta altura agora está tudo a começar a florir, passa do amarelo ao rosa, o que é espetacular. Pedro? Eu ligo um bocadinho ao que disse anteriormente. Acho que o Castro Daire, o potencial está na diferenciação entre duas questões fundamentais para o desenvolvimento dos territórios: pessoas, território, contexto. Portanto, temos a diversidade e a autenticidade que se pretende. Portanto, somos um território, como já diríamos há algum tempo, com 1001 experiências. Muito bem, e essas experiências vão continuar a ser levadas até si nesta emissão dedicada ao município de Castro Daire, que é retomada já a partir das 3h30 da tarde e até às 5h30 da tarde. Continue esta viagem connosco por este território magnífico com 1001 experiências por Castro Daire. Obrigada.